was a house halfway around the world. Now I was invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. I asked the caretaker, cause he was a maker. Looked at me and laughed, took another sip from the skies. He said, open up your ears and hearts. You put a big bird in a small cage and sing him a song that we all love to sing along to. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leituras do Mil Capítulos. Hoje é domingo e hoje a gente vai ter, né, o começo da maratona hoje às 9 da noite. Eu tô bem ansiosa. Lembrando que vão ser 2 vlogs diferentes, como solicitado por vocês. Então, esse vlog aqui é o vlog normal. E aí, a partir das 9 eu começo a vlogar pra maratona. E aí eu volto pra esse aqui depois que a maratona terminar. O que eu tenho pra falar hoje rapidinho, além de, né, a abertura do vlog? Eu terminei, gente, ontem à noite o Obsídio. E assim, tá difícil ainda falar minhas opiniões sobre eles. Inclusive, nesse momento eu tô com um pouco de pressa, eu não posso enrolar muito. Mas saibam que ele foi muito bom. Foi um puta final, só que ele não foi tão bom quanto Gemini, quanto Illuminae, e eu tenho ali minhas ressalvinhas em relação a ele, mas mesmo assim é um 5 estrelas, entrou numa posição super alta na lista de favoritos. Inclusive, como ele entrou na lista de favoritos, um livro saiu, e o livro que saiu foi Traidora do Trono. Depois eu falo direitinho quais foram essas minhas ressalvas em relação a ele, coisas que eu achei que poderiam ter sido um pouco diferentes. Realmente o elemento ali de choque não foi nem um pouco tão grande quanto foi o Gemini, aquele momento em que a gente entende por que o nome do livro é Gemini. No Obsídio já não foi tão assim, mas depois eu vou entrar mais profundamente nesses pensamentos com vocês. Olá pessoas, feliz dia do trabalho, feliz dia do trabalhador, feliz feriado. Hoje é terça-feira, obviamente, eu tô no Uruguai e eu tenho muita coisa pra falar a respeito dos últimos livros que eu li, do livro que eu tô lendo, da maratona em geral. Então, vamos lá, né? Vamos começar pela maratona. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou. Deixa eu apoiar. Nossa, gente, eu tô tentando apoiar o negócio aqui, a janela não chega. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que participou. Foi muito legal ver vocês interagindo comigo pelo Instagram, pelo Twitter, o povo mandando mensagem, falando tipo, aê, bora! Incentivando nos sprints, foi muito bacana. Eu sei que a maratona em si foi meio não desorganizada, mas não sei, como foi a primeira vez que eu tava comandando algo do tipo, às vezes eu perdi um pouco a hora dos sprints. Ai, eu vou sentar. Então, eu perdi um pouco a hora dos sprints. Acabou que eu escolhi um dia em que, sem querer, apareceram 1 milhão de coisas pra eu fazer. Eu não consegui ficar a noite inteira acordada. Teve uma hora que eu fiz uma pausa que era pra ser até não lembro qual hora, e eu acabei pegando muito no sono e, tipo, fui embora até o começo da manhã. Então, eu esperava que a maratona fosse ser uma coisa muito diferente do que ela foi pra mim, né, pras minhas leituras. Eu separei 5 livros, velho, pra terminar de ler naquele dia, e eu terminei só um, que nem era nenhum dos livros daqueles 5, porque eu acabei terminando de ler o livro que eu já estava lendo. E aí é dele que a gente vai falar agora, que é o Princess of Thorns. Eu não tô mais com ele aqui comigo, ele tá em casa, mas vocês já viram aí a capa dele bastante. Ele ficou com 4 estrelas, tá? É um livro absurdamente divertido. É um livro muito... Eu sinto que eu falo isso demais, mas é um livro muito completo no quesito de fantasia. Novamente, ele é um livro ótimo pra uma pessoa que não tá muito acostumada com a fantasia, e eu vou gravar um vídeo sobre isso. É um ótimo livro pra alguém começar ali na fantasia. Ele não se aprofunda muito em construção de mundo, mas ainda assim, o que a gente tem ali é ok, é um mundo bem construído, bem elaborado, mas não tem muito uma construção. Na realidade, não é nem no mundo, mas é no sistema todo de magia. Como o livro, eu sempre falei dele como se ele fosse um reconto só da Bela Adormecida, mas não é. A gente tem vários contos de fada inseridos ali de uma forma ou outra. Então a gente tem aquele conto dos cisnes lá, não da princesa que vira o cisne, dos príncipes que viram cisnes. Daí a gente tem uma breve menção ali
a Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, a gente vê tudo isso inserido dentro desse livro. Então, esse clima de conto de fada, ele é muito presente, essa magia absurda e inexplicável, que simplesmente existe por existir dos contos de fadas, está muito presente ali. Isso pra mim foi uma das coisas que deu mais graça no livro. O fato de que a magia nele não precisou ser muito elaborada, muito explicada. Ela tá ali, ele tem toda uma narrativa normal de YA, constante, mas você ainda se sente dentro de um conto de fada. Porque, vamos lá, narrativas de contos de fada sempre tem aquele tom meio, tipo, meio brisado, assim, né? Aquele tom meio aéreo. Nele não, mas você se sente mesmo assim dentro de um conto de fadas. Outra coisa sobre esse livro é que não se enganem, tá? É um livro de romance. A coisa que é mais desenvolvida aqui, dentre todas as coisas, é o romance. Isso aqui é um livro de romance. A gente tem a protagonista que tá aí numa jornada por um motivo bom. A gente tem uma vilã que no final se provou ser muito interessante. Mas todas essas coisas, essa jornada, essa missão da protagonista, a própria missão do outro protagonista, porque a gente tem 2 pontos de vista aqui no livro, tudo isso é meio que ofuscado pelo romance, que é o foco do livro, o romance entre os dois. Então, por exemplo, o final, eu achei o grande desfecho ali, a cena de maior tensão, onde a gente tem a resolução da missão. Eu achei talvez um pouco corrida, mas é o que eu falei, não era esse o foco da história, você destruir o inimigo e não sei o que lá. Não era esse. O foco da história era esse romance maravilhoso que a gente tem aqui entre a Aurora e o Nicholas. Como eu sempre digo, se vocês quiserem saber realmente uma sinopse melhor do livro, sobre o que a fundo o livro se trata, assistam o vídeo de leituras do mês, tá? Ele vai ao ar já já. Eu deixo pra falar aqui nos vlogs mais do que eu achei do livro mesmo, porque senão ou um ou outro vídeo vão ficar muito grandes. Mas, continuando, o romance é muito bom, a protagonista é sensacional. Aqui a gente tem um protagonista que foi criado em um meio muito machista, que foi criado sendo um rapaz muito machista, tipo, de acreditar que de acreditar que as mulheres são frágeis, que não são capazes de nada, que os homens também sejam capazes, enfim, todo aquele blá, 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 mulher precisa ser protegida, sexo frágil, e tipo, a nossa protagonista, ela é tudo isso virado ao contrário, tipo, ela é a prova que a gente consegue fazer tudo que um homem consegue fazer, tão bem quanto ou até melhor, e inclusive várias vezes a Aurora tem aí esse discurso na ponta da língua. E aí a gente chega no final e o personagem, o Nicholas, ele tem aí esse momento de clareza em que ele percebe que ainda que ele tenha sido criado acreditando que as mulheres são de tal forma, a vida provou pra ele e agora ele entende que não é bem assim. Então isso é muito bom, você vê um personagem que pensava de uma forma errônea, assumir que estava errado e se tornar uma boa pessoa. Não que ele não fosse uma boa pessoa antes, mas, tipo, se tornar um ser humano melhor, mais entendido. Então, assim, né, a gente tá sempre nessa busca pra melhorar, né? Ninguém já vem com todas as ideias e conceitos perfeitos, enfim, e super ajustados. Então, eu achei interessante isso, você colocar um personagem que não é perfeito, que não tem suas ideias muito legais, e você mostrar que, tipo, tudo bem se antes ele pensava de tal forma. O que importa é que agora ele não pensa mais assim. Outro livro, então, que eu tô devendo também pra falar a fundo aqui é o Obsídio. E esse aqui eu também tenho muita coisa pra falar. Obsídio é o seguinte, não foi tão bom quanto Gemina, não foi tão bom quanto Illuminae. Num top 3 da série a gente coloca Gemina, Illuminae e o Obsídio em terceiro mesmo. Mas assim, não em nenhum momento pensem que isso diminui a qualidade do livro de qualquer maneira. O livro foi muito bom. Houveram aqueles momentos em que eu parava e ficava tensa e precisava parar de ler porque aconteceu alguma coisa muito grande. Mas realmente, cara, a falta daquele fator de choque, de meu Deus, tal coisa assim que aconteceu comigo, tanto no Gemina, tanto no Illuminae, sei lá, cara, essa falta desse elemento aí faltou. Eu senti falta, eu não vou mentir, porque assim, no Illuminae eu tive muito medo, tinha um elemento na história ali que era de medo mesmo, sabe?
E foi muito interessante esse elemento inserido dentro de uma nave espacial e tudo mais. Então era um livro muito trabalhado na tensão, uma pegada meio Resident Evil. O Gemina, ele tinha meio que esse elemento também, ele dava um medinho. Só que o Gemina, a estrela, a graça dele foi o elemento surpresa, o elemento de choque que a gente tem ali. Eu falo isso 1000 vezes, mas é que assim, é o momento em que a gente descobre por que o livro chama Gemina. Então essa é a grande sacada dele, esse grande elemento de choque. Já o Obsídio, eu acho que assim, ele se destaca por ser o final. Por ser finalmente o desfecho de toda essa situação que a gente vem enfrentando durante 3 livros e no tempo da história durante meses. Tanto que, assim, cada livro a gente acompanha uma dupla diferente de protagonistas, né? No segundo livro a gente teve só um vislumbre dos 2 primeiros protagonistas, mas o foco principal era nos 2 protagonistas do segundo livro. Já nesse, eu senti que eu vi mais dos personagens antigos do que dos personagens novos. Eu não consegui me conectar com eles do jeito que eu me conectei com os outros. Os outros, eu tenho um carinho imenso. Nossa, eles são, assim, meus bebês. E já no caso da Asha e do Rhys, que foram esses personagens que foram inseridos no último, eu já não me conectei tanto, porque eu senti que eu mal os conheci. Então, assim, Obsídio é um ótimo livro. Eu até falei, ele ficou numa posição bem alta da lista de melhores de 2018, que inclusive eu preciso falar sobre isso de novo já, mas peraí, deixa esse pensamento guardado. Ele ficou numa posição bem alta, ele é um livro muito bom, mas o problema é que os outros 2 ofuscam completamente ele. Paciência. Se você tá aí com planos de começar a série, se já começou, vai na fé, não se deixa abalar por nada disso que eu tô falando, porque é o que eu tô dizendo. Isso não tira a qualidade do livro e a qualidade do final de forma alguma. Foi um final maravilhoso pra uma trilogia maravilhosa. E o que eu tinha pra falar sobre a lista de favoritos é que só aquele update básico, né? Princess of Thorns entrou na lista de favoritos e o livro que ele tirou da lista foi o Bone Season, Temporada dos Ossos. E você acha que acabou? Não acabou. Eu tenho mais coisa pra falar. Eu comecei a ler o Language of Thorns, que tá ali na minha bolsa, mas eu não vou pegar agora. Que é aquele livro com os contos de fada ali do universo Grisha. Eu já terminei de ler o primeiro conto. E assim, na realidade eu já terminei de ler o primeiro e o segundo contos. Faltam 4. Cara, eles são muito sombrios. São muito dark. Eu tava a fim de continuar nessa pegada de conto de fada, né? Porque o Princess of Thorns tinha tudo isso e eu ainda pensei, nossa, ainda vou pegar um que tem até a mesma palavra, o Thorns, no título. Então eu queria continuar nesse clima de conto de fada. Só que, nossa senhora, gente, é um clima muito pesado o desse livro. Esses contos são muito obscuros, são bem sombrios mesmo. Eu terminei meio down, cara. Ai, não sei. Mas eu tô gostando bastante, vamos ver quais vão ser os meus favoritos ali. Até agora, entre o primeiro e o segundo, eu prefiro o primeiro. Mas eu ainda tenho 4 contos aí pra ler. Com certeza eu termino essa semana, porque é bem rapidinho. Foco pras ilustrações desse livro, que depois eu vou mostrar, que são maravilhosas. E agora sim, acabou. Olá, pessoas! Hoje é quinta-feira, eu tenho que fazer esse update, tipo, super rápido, porque eu tô atrasada, mas eu não queria sair sem gravar. Updates. Eu tô já entrando no último conto do The Language of Thorns, tá? Até agora o primeiro ainda é meu favorito, mas eu vou falar mais sobre todos eles depois. Mas até então eu tô gostando muito desse livro, por ser um livro de contos e eu tá gostando tanto assim, é tipo um milagre. E o Mime Order, Ordens Clarividentes, vai demorar ainda mais pra sair, né? Dessa aparição constante. Vou demorar ainda mais pra terminar. Por quê? Porque agora eu estou lendo outro e-book. Um e-book que eu realmente não podia esperar chegar logo o livro físico, que é esse cabelo na minha testa. Não, então, que é o A Court of Frost and Starlight, né, gente? Que surpresa, né? É aí a novela, o livro de ligação, o ninguém sabe muito bem como chamar, de Corte de Espinhos e Rosas, o quarto 3.5, enfim, é o livro que vai ligar a trilogia que acabou de acabar com a trilogia que vai começar. É um livro mais curto do que os outros, mas também não é tão curto assim pra ser chamado só de um conto ou de novela. Até então eu tô gostando bastante, tá tão bom rever aqueles personagens, rever aqueles lugares, enfim, vocês sabem que aquela é a minha trilogia do coração, né? Então é isso, hoje eu provavelmente vou avançar e quem sabe terminar o The Language of Thorns. Eu tô com o Roar aqui na mala e vamos ver. Olá pessoas, bom dia, hoje é sexta-feira, estamos quase encerrando já esse vlog e eu terminei ontem à noite o The Language of Thorns.
Gente, que livro bom! Eu recomendo muito, muito mesmo que vocês vão atrás. O último conto, que é um reconto óbvio de A Pequena Sereia, cara, ele é maravilhoso. Eu consegui aí organizar na minha cabeça minha ordem de preferência. Então, o primeiro é esse da Pequena Sereia, When Waters and Fire. Depois, o Ayama and the Thornwood. Depois, eu acho que The Witch of Duva. Daí, The Soldier Prince. Não. Em terceiro lugar vai ficar o Two Clever Fox. Aí, do jeito que eu falei. E por último lugar, o Little Knife, que eu achei uma bela bosta. Só tem um conto aqui que eu achei uma bela bosta. O resto eu gostei bastante, então... Sério, são recontos de contos de fadas até aqui mesmo do nosso mundo. Só que levados ali, né, pro universo que a Leigh Bardugo criou. Tanto que cada conto é especificado de onde, de que território ali do Grishaverse que ele vem. De que país. E... todos eles têm uma pegada muito mais dark, eles saem muito mais do óbvio, que eles saem da receita que os contos de fadas dos nossos mundos seguem. Então todos eles, você pode ter certeza que no final vai ter uma virada que vai sair dos padrões e que vai te deixar uou, tipo, nada é o que parece ser, nada. E foi uma experiência muito divertida. Foi... Cara, eu tô besta, porque eu já imaginava que eu ia gostar desse livro, mas eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, porque vocês sabem o problema que eu tenho com livro de contos. Mas eu realmente amei. Ele entrou pra lista de favoritos, tá? Não vou falar a posição, mas ele tirou o Snow Like Ashes da lista. Agora, na realidade, agora eu vou tentar editar e pôr no ar o vlog da maratona, mas eu trouxe pra ler comigo, se ainda der tempo de ler um pouquinho, o Roar, que sem a jacket é lindo. Eu adoro esses livros brancos, aqui tem roxo. Tô bem curiosa pra ler esse aqui. Eu andei lendo umas resenhas dele e, tipo, muita gente fala que o romance aqui é um foco muito grande. Vamos ver se esse romance vai ser bem feito, né? Mano, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu tô muito puta. Mas eu tô... Ai, meu Deus. Eu falei há 5 minutos atrás que eu ia começar a editar e aí ia tentar postar o vlog da maratona. Meu computador atualizou e por algum motivo eu perdi toda a filmagem do vlog. Tentei ir atrás dos arquivos no meu celular. Eu já tinha apagado, porque eu já tinha passado pro computador. E... eu já tinha esvaziado o item excluídos do iPhone. Ou seja, perdi tudo. Eu não tenho vlog pra postar da porcaria da maratona. Gente, eu tô muito brava. Tipo, sabe quando você tá sem palavras? Tudo bem, não ia ser lá um dos melhores vlogs, porque a maratona deu tudo errado, mas ainda assim, era pra deixar documentado o inferno da maratona. Gente... então, assim, não vai ter vlog. Teve a maratona, mas não vai ter vlog dela, porque sumiu. O computador sumiu com os arquivos. Bom, minha gente, hoje é dia de encerrar o vlog. Eu dei uma avançada, não muito, mas comecei, né, o livro, que foi uma avançada no Roar. É o que eu falei, eu só comecei, não avancei muito, eu não posso falar muito ainda sobre a história, mas até agora tá bem interessante. A autora tá explicando ali já como é que funciona o mundo, como é que funciona o sistema de magia. Eu gosto quando já começam as explicações no começo, pra eu já começar situada, e não quando a gente fica naquela tô entendendo nada até uma boa parte no livro, vide Temporada dos Ossos. Também dei uma avançadinha no Court of Frost and Starlight. Também não posso falar muita coisa sobre esse, porque senão é muito spoiler, né? Mas tá maravilhoso, claro, né? Então, vamos encerrar? Essa semana eu terminei o The Language of Thorns e o Princess of Thorns. Vários espinhos. Ambos entraram na lista de favoritos de 2018. Tô bem feliz com isso. No canal foi ao ar o vídeo de TBR pra maio. O vlog da maratona, infelizmente, deu ruim. E aí, pra essa semana, a gente tem em andamento, então, o Roar, o Court of Frost and Starlight e o My Order. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Falem pra mim nos comentários se vocês terminaram de ler alguma coisa essa semana ou quais livros vocês estão aí entrando essa semana lendo. Tomara que essa nova semana traga ótimas leituras para todos nós. Beijo e tchau.